noite aos amigos e ouvintes do nosso Evangelho da Noite no YouTube do Centro Espírita Cearense. Hoje, ainda falando sobre o Evangelho, a questão da prece e a transmissão do pensamento. Iniciamos com a seguinte mensagem que está colocada no livro Vinha de Luz, editada pelo Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Diz ele: a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, na luta do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, diz Emmanuel, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Vinha de Luz, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Que tenhamos nós na prece a certeza da presença viva de Jesus, dos bons espíritos, da energia divina do nosso Pai Celestial, mas que ela seja sempre muito sincera, abrindo as portas da eternidade para que os nossos pedidos sejam aceitos e nós saibamos compreender quando outros benefícios nos forem concedidos. Que o amor de Deus penetre em nosso íntimo cada vez mais, todos os dias. Uma boa noite. Leitura do Evangelho, capítulo 27, itens 14 e 15. Por exercer a prece como ação magnética, poder-se-á supor que seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando julgam digno dessa graça ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abaster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons sentem ditosos em incentivar, repelida, só o é
a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e culminam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada um atua isoladamente e por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração oraram quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. O Evangelho de hoje traz as seguintes questões. No primeiro momento, ele fala sobre a prece quando ela exerce uma ação magnética, mas que seu efeito não depende somente da força fluídica. O efeito da prece nunca depende tão somente dessa força, porque se faltar a força fluídica, os espíritos podem nos suprir quando esta não for suficiente, quando for necessário. Isso se houver mérito de quem está pedindo ou de quem está recebendo. Quando esse pedido também pode ser proveitoso para a pessoa. Às vezes é uma pessoa que nem acredita que a oração dela, que o poder da oração dela possa chegar aos céus, porque se acha às vezes tão inferior, tão imperfeita. Mas o Evangelho diz que mesmo o homem sendo mau, achando que a sua prece não pode ser atendida, se envergonhando de fazê-la exatamente porque se acha num grau de imperfeição muito inferior, ele pode até deixar de fazê-la, mas não é a coisa mais certa. Ele tem que fazer, porque só o fato de reconhecer que tem dificuldades e que tem imperfeições, este ato de humildade já o gabarita para que a sua prece seja atendida. Porque são as intenções e os pensamentos na hora da prece que mais valem, que mais têm efeito. E outro aspecto é que a prece só é repelida mesmo quando ela é feita por uma pessoa muito orgulhosa, que acha que tem o direito de receber o que pede, que acha que tem merecimento. Então, este orgulho obnubila ou escurece, ensombreia o pedido, porque o orgulho embarreira o efeito desta prece. E por último, ele fala sobre a prece em comum, falando da importância e do valor, do poder que tem a prece quando é feita em comunidade, em coletividade, um grupo de pessoas. Mas mesmo assim, é preciso que haja uma comunhão de pensamentos e sentimentos. E aí ele faz uma comparação muito interessante. Se existem 100 pessoas rezando juntas, essa prece pode ser muito forte se todos estiverem nessa comunhão. Se não,
Às vezes, 3 pessoas orando juntas, nesta partilha, nesta comunhão, neste compartilhamento de ideias, emoções e sentimentos, é muito mais forte do que 100 pessoas apenas balbuciando as palavras, né? Então, o poder da prece está no pensamento. Ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer hora, por qualquer pessoa ou por mais de uma pessoa, desde que o pensamento tenha essa conexão com o alto e a intenção de fato de se ajudar ou ajudar alguém. Gostaríamos nesse momento de pedir aos espíritos superiores, a Jesus, aos nossos guias espirituais, anjos da guarda, que fluidificassem as águas que iremos beber posterior ao Evangelho, que nela contivessem todos os fluidos necessários para o nosso aprimoramento, para a nossa saúde física, mental, espiritual, que essas águas alimentassem o nosso corpo daquilo que a gente precisa para nos mantermos todos os dias, não só na carne, mas também em espírito, que possa limpar as toxinas do nosso corpo, que possa sarar as feridas da alma, que possa trazer força e coragem para todos os dias. Abençoa, Senhor, portanto, as águas que beberemos nesse momento de Evangelho, para que nelas contenham tudo aquilo que a gente precisa para continuarmos todos os dias.